Nidavellir, terra dos anões. No início de todas as coisas, Odin e seus irmãos Vali e Vi mataram o grande Ymir, que havia gerado o universo. A partir de seu corpo, criaram o céu e a terra. Da caveira fizeram o céu, seu cérebro as nuvens, seu sangue os mares, seu cabelo as árvores, seus ossos as montanhas e rochas. Odin inspirou vida em formas feitas da carne lacerada de Ymir e deu-lhes raciocínio e forma de homens. Eles tornaram-se os anões, residentes dentro da montanha de Ymir-Cru, Brok, Buri, Etri. Eras passadas eles forjaram uma arma poderosa, o melhor molde de todos, que permanece ainda quente de fúria e poder. Este molde está ainda sobre seu poder, procurado por Loki, o deus da trapaça. Eles vagam pelo mundo, tentando não deixá-lo cair em mãos erradas. Nos primeiros dias, os deuses precisaram de uma grande arma para derrotar seus inimigos. Odin procurou o grande artífice anão, Etri, para criar o martelo Mjolnir. Etri usou o coração de um sol para forjar e gerar Mjolnir, a maior arma de todos os tempos. Sua criação é um trabalho feito com magia, adornado pelo poder de Odin. Para não destruir o mundo, a única forja capaz de suportar esse trabalho é o próprio Cosmo. Tão grande era a forjadura do molde de Mjolnir, que destruiu os ferreiros, balançou toda Asgard e disparou tiros de fogo para todos os mundos, destruindo alguns, dando lugar a outros. Isso foi o que fizeram para forjar uma arma aos deuses, nada mais que a morte de um sol e um planeta. Mjolnir, destruidor de todo o mal que existe, criado pelo poder de Odin. O próprio Odin usou a arma para derrotar o gigante Laufey, que tentara destruir Asgard. O gigante deixou uma criança, Loki. Sentindo-se responsável, Odin aceitou como seu filho. Como filho adotivo de Odin, Loki firmou-se como um deus e como irmão de Thor. Mesmo assim, Odin manteve como herdeiro seu filho verdadeiro, Thor, o deus do trovão. Para ele, foi oferecida a grande arma Mjolnir. Foi invejado pelo irmão adotivo, Loki, fazendo deste o que é hoje, o trapaceiro, a maldição dos deuses. Portando Mjolnir, o filho verdadeiro de Odin é Thor, o deus do trovão. Criando um martelo tão poderoso quanto, Loki poderia rivalizar com os dons que havia nascido. Poderia usá-lo para criar outras grandes armas, mais fracas que Mjolnir, criado pelo poder direto de Odin, só que com maiores quantidades. Loki procurou por mundos e mundos pelo molde para encerrar seu poder em armas e derrubar os deuses. Rumores chegaram aos ouvidos de Etri e ele soube que era hora de destruir o molde. Feito no coração de uma estrela e criado com o poder de Odin, ele não poderia ser quebrado. Ele teve de ser jogado para Gigundab, o grande vórtice onde o universo surgiu, onde deveria estar perdido, além do alcance de Loki, e poderia descansar em paz. Assim, tempos depois, o molde queimava com toda a fúria de sua criação. O molde é de veras pesado, corram! Buddy, agarre em mim! Não, desce! Nesses dias, com a ausência do Senhor Odin, Loki pôde gastar tempo para o proveito próprio em Valashalf, a cadeira que tudo enxerga dos 9 mundos. Aqui, seus olhos e ouvidos procuram muito pelo molde perdido
há muito tempo, porém esquecido. Mas hoje, em toda sua altura, os olhos de Loki estão voltados para a correnteza de um rio, outrora calmo. O revoltoso rio Voluspa, drenando a água da vida, curiosamente chama a atenção de Loki além dos mundos. Das sombras de Omerkru, a velha ponte de Nidavellir está destruída e a revolta da água a esconde muito além. Agora Loki encontrou seu objetivo. Com isso, ele pode humilhar Thor, deixar os mundos livres de deuses e se autoproclamar como o dono de tudo que vê. Ymir-Kru, um mês depois. Por 30 dias, vós anões de Nidavellir lamentam a perda de Eitri e seus irmãos, os maiores e mais sábios vossos artífices. Eitri, vosso líder, pai, Deus, abaixo da montanha. Esta tumba que erguimos para vossos amigos é nossa dádiva para honrar Eitri e seus irmãos, encalhada pelos deuses de Valhalla, tal qual um tributo. Esta porta, esculpida dos ossos e da caveira do famigerado dragão Fin-Fang, que derrotei com Mjolnir, dádiva de Eitri aos deuses. Vossa dádiva foi lembrada e será lembrada até o futuro mais distante. Toda criança, mulher e homem, todo Deus salvo pelo Mjolnir, está em débito. É o que digo como Senhor de Asgard. Profundo no coração da montanha, a tumba é selada, reverenciada por anões e deuses. A tristeza dos anões será enorme, até que todos os mundos sejam destruídos. Tempestades e trovão punirão as montanhas de Asgard até a terra. Mas estou curioso. Esse trovão não vem por tristeza, mas por ódio. Mas não há ódio ou tristeza, mas o atacante de uma arma cósmica, forjada do molde de Mjolnir. Isto só poderia acontecer da monstruosa forja de Surtur, o demônio de fogo que retorna do abismo. Afasta! A montanha sagrada está ruindo! Não, não pode ser. Estamos no coração de Ymir-Kru. Nada pode entrar. Isto pode entrar! Por todo o mês de lamento, Surtur trabalhou na forja de armas, destruidora em seu novo inferno. O molde de Mjolnir foi despertado. Quem ousa profanar esse solo sagrado? Thor! Pelo olho todo-poderoso! Thor, deus do trovão, portador do grande martelo. Como sinto-me piedoso a ti, irmão. Foi um mal teu pai dar-te somente músculos e não um cérebro. Se tu pudeste portar um dom como Mjolnir, por que eu não poderia? Então, estúpido deusinho. Agora, meu filho Fenrir, outrora banido pelos amaldiçoados deuses, tenha teu divertimento antes que eu termine a peleja. Encantor está morta pela mesma rajada que atingiu Thor. O que aconteceu? O que me derrubou? Eu nunca senti. Meu senhor, tu precisas despertar. Fandral, eu ouço. Encantor. Vá, ajude-a. Sif, ajude-a. Perdoe-me. Muitos caíram. Temos que resistir, mesmo que esta seja nossa última. Oleg, o invencível inimigo antigo dos deuses. O troll de guerra foi liberto com apenas um pensamento em sua mente: destruição. Fenrir, o lobo demônio, criado por Loki, destinado a quebrar suas algemas no dia do Ragnarok, e seu lugar ao lado de seu pai.
Thor, meu rei, eu... Sif, Balder, onde vós estáis? Aqui, senhor. Lady Sif, teu braço... Perdoe-me. Loki! Não, Fenrir, meu filho! Não temas, senhor. Polimir! Reino, piloto da nave da morte, Nalfgaard, feita de garras dos mortos. Os martelos atacam um ao outro com um poder que extrapola todos os sentidos. Pela vontade de meu pai. O que aconteceu? Creia que não há gelo que não seja machado, escudo não testado, espada não empunhada, a fim de que sejam melhorados, disse um sábio que deveria ter incluído martelos. Mas teu crânio musculoso nunca precisou de sabedoria, não é, Rei Thor? Eu quebrarei toda a tua estima e amor, iniciado aqui e agora, com teus deuses ignóbeis e estes mascotes. Ah! Venha, seja arrastado ao nada, ao mar. Preenche o vórtice de Ymir Cru. Asgard é minha por direito. Odin, pai, eu falhei. Isto não deveria terminar assim. A terra dos anões morta. Não posso salvá-los. Amora, Sif, Balder, todos mortos. Eu apaguei todo o meu futuro apenas para retornar para isso. Eu devo deixar as trevas levarem-me. Não, eu não posso. Preciso honrar meu pai, vingar meus amigos, minha família. Preciso unir minhas forças para honrar meus irmãos. Sim, chamarei meus irmãos. Sim, o chamado. Peço que funcione, ou este será meu último suspiro. Vingadores! Midgard, terra, quão pacífica parece ser daqui tão distante do fim de Asgard, distante do final dos tempos, do Ragnarok. Zona leste de Nova York. Olhem, o capitão pegou ele, salvou o Pastuzak. Eu acho que perdemos ele quando o andar desabou. Esse é o último de seus homens. Tenho certeza de que todos estão fora. O prédio logo vai desabar. Mas aquelas crianças... Elas estão bem, senhor. Tome cuidado consigo. Me ajuda, capitão. O robô me pegou. Ele destruiu nossa casa. Calma, filho. Não é um robô. É o meu colega, Homem de Ferro. Eu também não gosto de robôs. Uou, de onde veio toda essa água? Thor? Isso é água do mar? Aquela criatura é a serpente de Midgard, do mundo norte de Asgard. Avante, Vingadores! Asgard, lar dos deuses. Apologias, meus irmãos. Meu martelo quebrado não é tão confiável. Nós estamos a algumas milhas de distância. Thor, bom Deus, isso é tão errado. Sim, isso foi lindo uma vez. Onde estamos? Estes são campos de Frigga, chamada de minha mãe. Loki, Balder e eu brincávamos aqui quando infantes. Aqueles dias eram tão cheios de amor, tão seguros, quando o mundo estava correto. Estamos chegando perto. Sinais de batalha.
O que é essa coisa? Não é como nada que eu já tenha visto. Fragmentos, pois a ponte do arco-íris foi despedaçada. Heimdall, meu amigo. Ele deve ter caído junto com ela. Que ele descanse com a irmã dele, Sif. Que novo inferno recaiu sobre minhas terras agora? Ah, meu Deus. Tarde demais! Tarde demais! Malditos sejam meus olhos! Quem fez isso? O que são essas coisas? Trolls, aliados a Loki. Eles são inimigos dos deuses. Isso é horrível. Tantos mortos. Os Einherjar, os guerreiros de Odin, até o final dos tempos derrotados. Isso não foi uma batalha. Foi uma chacina. Não há glória nestas mortes. Eu não estou detectando sinais vitais, mas talvez eu não possa detectar imortais. Nós não somos verdadeiramente mortais. Nós nascemos condenados para não existir além da vida da morte. Nós cessamos de existir. Esperem. Esperem, amigos. Me deem algum espaço. Vem aqui, filho. Eu não vou ferir você. Diga-me, criança. Onde estão todos? O que aconteceu aqui? Esse é o horror da guerra. Eles estão mortos. Alguns fugiram. Não sejas tola, criança. Deuses não fogem. Não de batalhas, especialmente. Não houve batalha. Todos foram esmagados. Eles não puderam lutar. Trolls não esmagam deuses. Não foram Trolls. Eles vieram primeiro. Depois vieram Ymir, o gigante, Fenrir, Hulk e Loki. Quem brada meu nome? Pelos deuses, eu pensei que meus oviscos estivessem pregando peças em mim. Meu irmão vive. Que feliz presente. Eu posso matar o deus do trovão 2 vezes. Destruir. O que fez a nosso lar, Loki? Eu fiz o que me era destinado a fazer, garoto. Asgard é minha para governar. Os Vingadores reunidos. É justo o que eu estava esperando. A sociedade foi formada para colocar um fim a mim tantos anos atrás. Desça em minha frente, Loki. Eu vou cuidar do seu derradeiro destino. Oh, Senhor do Trovão, que visão me dás com teu brinquedo arrasado? Capitão, tire a criança daqui. Certo. Sinta a mordida do meu martelo dentado de novo, divindade. Homem de Ferro, quebre a corrente que prende Hulk. Eu posso usá-la. Tolos! Essa é a corrente que uma vez prendeu meu filho lobo. Inquebrável corrente de Fenrir. Pequenos mortais não deviam brincar com as coisas dos deuses. Fique aqui, filho, e vai ficar a salvo. Quando eles apareceram antes, como o que conseguiu aqueles ferimentos? E velhas armas de ferro. Ferro é ruim para Trolls. Você sabe onde tem um pouco de ferro? Eu tenho isto. Vamos, meu garoto. Você pode fazer melhor que isso. Não desonre a família. Patético. Matar! Maldição! Capitão, não! Não! Quanto maior eles são... Chega! Sintam a ira do poderoso Loki, pai do lobo e da cobra.
destruidor de Imikru e portador do verdadeiro Mjolnir. Nossa! Impressionante, mortal. Movimento errado, maldito. O quê? Maldito ferro! Reunir o máximo é tudo que eu tenho. Show! Ainda o poderoso Thor, mesmo sem seu martelo? Apenas graças a vocês, meus amigos. Como estão? Estou bem. Sem maiores danos. Você tem uma boa armadura, capitão. Obrigado. Significa muito vindo de você. Amigos, eu precisarei de sua ajuda mais uma vez. Vocês estão ouvindo isso? Cânticos? Eu não posso ouvir nada. Meus ouvidos ainda estão zumbindo. Você deveria usar o elmo enquanto alguém te acerta com um martelo gigante. Essa canção é um lamento, um funeral. Balder, meu irmão. Vejam, é Thor. Ele vive. Senhor Thor. Harukin, bárbaro, bravo guerreiro contra quem eu já lutei, e além. Diga-me, como ele caiu? Primeiro veio um exército de Trolls. Eles invadiram a cidade como formigas. Nós estávamos cercados, mas nosso colega de batalha nos serviu muito bem. Você teria orgulho dele. Mas então, Loki, nos ombros de um gigante, Hulk e Fenrir, cada um deles tinha um martelo, martelos como... Eu sei. Então vieram os mortos do inferno, no pote feito pelos dedos dos guerreiros mortos, cada um deles armados com uma lança, a ponta dela feita de visco banhado em ouro. E o dourado caiu. Onde está nossa mãe? Onde está Frigga? Amigos, se houvesse tempo, eu faria bardos escreverem épicos sobre nossa irmandade. Eu pegaria estrelas para honrar o poder do Homem de Ferro, a moralidade e força do Capitão América. Ei, nós estamos aqui com você, Thor, enquanto precisar de nós. Não existe tempo sobrando para nós aqui. Podemos reunir os outros? Existe vingança a ser feita neste dia, mas não pelos Vingadores. Diga, meus irmãos na Terra, que eu os amo. Não, Thor, estamos nessa até o final. Não, esta é a era do machado e do sangue. Esta é minha hora, não de vocês. Devem me perdoar, irmãos. Não! Thor, espere! Se vocês perecerem nesta terra pagã, eu não perdoaria a mim mesmo. Guardem a terra e saibam que se Loki colocar os pés lá, é a guerra de vocês. Não deixem a terra cair. Adeus, meus amigos, meus irmãos, Vingadores. Irmãos guerreiros de Odin, Valquírias, deuses de Aes e Vanir. Nós andamos pelos corredores da morte muitas vezes. Suportamos a sombra do nosso fim por elas. Nós pensamos que o fim viria
quando a espada de Odin foi desembainhada e meu pai caiu. Mas agora sabemos. O aparecimento de Fenrir e a morte de Balder prenunciam um Ragnarok. Marchem agora para o destino dos destinos, para o fim de todas as coisas, para o despedaçar das espadas e escudos, para os irmãos moribundos e para as contagens dos inimigos. Nós lutamos pela honra de uma morte de guerreiros e pela glória de Asgard! Alfheim, lá dos Elfos de Luz, 2 meses atrás. Como eu fiz isso? Tem certeza que não estava espiando? Espiando? Eu mal posso ver alguma coisa aqui. Tente você. Essa lança, lançada mais rápida que a minha flecha, só pode ser de... Precisamos da sua ajuda, velhos amigos. Loki ficou insano. O Myrkul caiu. Os deuses estão morrendo. O Sr. Thor está morto. Pela chama de surto, o que aconteceu? Sif, ela está... Ela vive. Por pouco. Não, eu posso lutar. Para trás, eu posso... Oh, não. Minha senhora, por favor, nós podemos ajudar. O que é isso? Nalfgaard, o navio feito dos dedos dos mortos. Nossa morte. Ele solta fumaça. Protejam-se! Alfheim, lar dos Elfos de Luz, presente. Quem vem a esse lugar? Vocês estão aqui para se unir a mim em minha morte lenta? Quem se esconde sobre a imagem arruinada de minha mãe? Sou eu, Thor, rei de tudo que restou de Asgard. Thor está morto! Eu arrancarei sua língua mentirosa! Volstagg? Sim, sou eu, mas... você... Que fantasma engana meus olhos? Se apenas fosse verdade, Thor... Eu não sou um fantasma. Eu sobrevivi ao Myrkul e ao destino dos anões. O que aconteceu aqui? O que aconteceu a você, meu amigo? É você, Thor! Perdoe-me, eu estive esperando aqui, vagando. Eu não vejo ninguém há meses. Eu pensei que era o último, que eu morreria sozinho. Nós escapamos de Myrkul. Sif também. Ela, ainda que tenha perdido o braço. Sif está viva. Viemos pedir socorro. O barco de Myrkul veio. Eles arrasaram Alfheim. Banharam-na em flechas de fogo. Disseram que Valhalla era próxima. Sim, e Balder caiu com ele. Mas Ym e Ulik não andam mais pelo mundo. Eu encerrei tantos quanto pude. Queimei o resto. Eram tantos. Faendral, justo e gentil. A face dele arrancada do corpo. O coração de Ogun foi atravessado por flechas. E Lady Sif... Sim. Não restou nada dela para honrar. Apenas eu sobrevivi. Gordo demais para matar. Então agora eu espero por uma morte desonrosa. Perdoe-me, velho amigo. Não, Volstagg. Eu não perdoarei você. Não até que lute por sua honra, por nosso povo. Recomponha-se, homem. Não me diga que sente muito. Mostre-me. Sim. Dê-me uma espada, um machado ou uma colher, e eu lutarei pela honra de nossos irmãos caídos, pelos anões, pelos elfos, por Sif, pelos 3 guerreiros. Eu não tenho nem espada nem colher para você, Volstagg o Magro.
mas eu tenho isso. O que é isso? Um martelo? Sim. Nós reunimos os cidadãos de Asgard. Fazemos nosso êxodo a Valheim. Nós vamos recomeçar ou fazer uma última batalha. Nós lutamos tantas batalhas entre lá e cá. A última foi com Gerudur, rei dos Trolls, que se aliou com meu irmão Loki. Eu fiz ele pagar com minhas próprias mãos. Eu arranquei esse martelo da mão amaldiçoada dele. Pegue ele e lute ao meu lado, enquanto esmagamos inimigos de Asgard. Muito percorreram as crianças de Valhalla, o número deles aumentando quando eles encontravam guerreiros derrotados e famílias pelo caminho. Harukin e suas hordas bárbaras responderam o chamado de Balder quando os exércitos de Loki atacaram a cidade de Odin. Perdido na batalha de Gerudur, ele pensou ter fracassado. Mas aqui sua história é contada diante das armaduras quebradas e carne apodrecendo de Hrimdri, o Flamejante. Harukin e suas hordas derrotaram o meio-elfo, meio-demônio de fogo, com sua própria espada flamejante. Muitos cidadãos de Asgard caíram diante dessas armas. Centenas de homens pagaram o preço pela vida de um poderoso inimigo dos deuses. Quem pode dizer que o caos a chama criaria sem esse sacrifício? Em outro lugar, Loki recruta inimigos antigos e novos para seu exército. E mesmo agora, ele altera Asgard para se ajustar melhor às suas próprias necessidades. Enquanto o poder de Loki cresce, Thor e os outros reúnem suas forças, e assim os deuses têm que viajar pelos velhos métodos. Esse garoto, ele cavalga com você? Ele é... órfão. Sim, eu tenho cuidado dele como se fosse meu. Uma visão que eu nunca teria acreditado. O poderoso Thor carregando um bebê. Um Volstagg, Magricela? Essa é uma visão que eu nunca teria acreditado. Ai, ai. Até dói gargalhar. Se apenas Fandel e Ogum. Dói-me mais ainda pensar neles. E sem eles ao meu lado não é justo. Não é mesmo, meu amigo? Meu coração está tão partido quanto meu martelo. Uma vez eu tinha o poder de voltar no tempo. Se eu pudesse fazer isso agora, eu traria de volta nossos amigos e famílias. Quantas vezes mais eu devo ver eles morrerem? Mãe, pai, meus irmãos, quanta falta eu sinto deles. Mesmo Loki? Não digas o nome dele! Não. Tudo bem, garoto. Sim, ele também. Eu gostaria de o ter de volta. O quê? Quando éramos crianças, Balder, Loki, Vidar e eu, Sif brincava conosco. Loki é meu irmão e... eu já amei até mesmo a natureza traiçoeira dele. Parece que ele agora está fadado a ela. Uma abelha sempre vai ferroar quando o inverno se aproxima. Eu acredito. Kurse, em uma época, era inimigo dos Asgardianos. Tinha se tornado um irmão de armas, juramentado por sua palavra como protetor das crianças de Asgard. Sua lealdade foi batizada em sangue várias vezes. Escrito sobre campos de batalha, em espadas e escudos partidos. Então, os sinais de um martelo gigante criado em forma de dente. Kurse morreu protegendo as novas crianças órfãs escondidas em sua caverna. Sua palavra sendo mantida e ele morrendo por ela. Thor convoca a chuva para abençoar a terra e esfriar a ira da batalha. E ainda haviam mais caídos para encontrar. Vidar, irmão de Thor, que trocou sua espada por arados, caiu em glória, encontrando em um campo de lanças dourados. Ele lutou com a ferocidade que deixou seu irmão orgulhoso.
havia tempo que Thor não colocava os olhos nele. Campos que deveriam ser feitos dourados como trigo, estão, pelo contrário, feitos dourados com lança da elite dos Trolls erradicada pelos guerreiros fazendeiros. Thor não derramou uma lágrima, enquanto ele orgulhosamente honrava seu irmão como um guerreiro caído. Os campos de Vidar foram transformados em uma vasta pira funerária para honrar os seus falecidos, um tributo digno de um filho de Odin. Por muitos dias mais, eles viajaram por mar e terra, passadas montanhas proibidas e cidades arruinadas. Um lobo! Não apenas um lobo qualquer. Este é o grito de guerra de Fenrir. Eu sinto o medo dos homens, o suor da carne e sangue no solo. Eu estou pronto, Deus do Trovão. Eu me encontrarei com o inimigo. Mesmo que meu velho corpo se quebre em dois, eu vou esmagar com a minha vontade. Pegue isto também. Um martelo de Ulk. Deve dobrar sua vontade, Volstagg, o magro. Pegue o garoto. Proteja os outros. Leve ele para trás. Agora vamos batalhar de novo, pequenas divindades. Fenrir? Ele cresceu com a força e tamanho. Vanaheim está sob ataque e caindo. Por Vanaheim e por vidas dos caídos, por Asgard! Veja, Vanaheim, anime-se. Thor veio até nós no momento de necessidade. Nós não cairemos nesse dia. Valkyria, defensora da Terra, retornou ao seu lar para lutar ao lado do seu povo. Não, Brunhilde, não parta agora. Esta é a hora de nossa vitória. Aragorn, meu amado cavalo. Respire fundo a ira do poderoso Thor! Sif! Sif! As hordas de Loki cresceram além de trolls e gigantes, enquanto invadia Asgard com os enxames inimigos de longe e de perto. Vejam! O Rock, o Demolidor! Sif! Atrás de você! Urok, você não pode escapar da vingança de Brunhilde. Nossa maior guerreira, Valkyria, sinta a lâmina da espada mágica dela, Dragonfang. Thor, palavras de teu retorno é tudo que me mantém de pé. Ver você novamente, eu nunca pensei que... Sif, você vive. Você não pensou que esse arranhão me deteria? Como posso estar tão cheia de prazer neste momento? Esta é a hora da vingança, da batalha. Ainda não acabou, minha senhora. Proteja-se! Mesmo com meu Mjolnir ao meu lado, eu mal pude contra você antes. Eu dependi do poder de Mjolnir vezes demais. O martelo é nada mais do que uma ferramenta, mesmo Mjolnir. Mas eu sou um deus! Deus do trovão e senhor de Asgard! Tendo visto amigos e familiares morrer, e sabendo que esses são os seus dias finais, Thor alcança o âmago de seu ser por uma força que ele nunca descobriu totalmente antes. Então, fera, muda o que você pensa do meu melhor agora? Fenrir. Um de nós deve encontrar seu destino nesse dia. Eu já escapei dessas correntes antes, tio. Não me chame de tio. Para trás, esta luta é minha. Não, você está enfraquecido. Não pode ficar de pé. Não importa. Eu devo lutar.
Thor, meu irmão de juramento, eu retornei na hora de sua necessidade. O que é isso? Quem ousa encostar a mão no poderoso Thor? Quem vai encostar a mão no poderoso Thor? Que demônios estão junto a este? Não me façam perguntar de novo! Thor, meu irmão de juramento, o poder de Odin abençoa meu martelo, me chama aqui. Bill, raio beta, eu senti tua falta. Bill. Lady Sif, sente, Deus do Trovão. Não há vergonha em descansar após a batalha. Onde está teu pai, Odin, Deus dos deuses? Bill, tanta coisa aconteceu. Meu pai está morto, assim como minha mãe e Balder. Loki reuniu o exército para nos destruir. Estes são nossos últimos dias, meu amigo. Nós sentimos tua falta, todos nós. Onde você esteve todos estes anos? Em paz com meu povo. Eu vou honrar teu nobre pai aos modos de minha espécie. Isto vai ajudar a curar você, como já me serviu várias vezes. Obrigado, velho amigo. Eu sinto minhas forças retornando, mesmo enquanto falamos. Volstagg, reúna algum dos homens. Preparem uma pira para Brunhilde, uma para marcar a era dela. Ela... Sim, meu senhor. Meu senhor? Sim, muitas coisas mudaram, Bill. Me entendo. Mas outras não. Tanta tristeza recaiu sobre nossa família e nosso povo. Este é o fim dos tempos, meu amigo. Eu mandei de volta meus irmãos da terra que vieram me ajudar. Eles não devem encontrar o fim deles em uma terra onde eles não pertencem. E nem você deve. Eu vou ficar, Deus do Trovão. E você não está em forma para me rejeitar, está? O que desejas que eu faça, então? Fique aqui, Bill. Em meu lugar. Asgard não deve ficar sem um senhor enquanto me for. O quê? For? Mas eu não sou do seu povo. De certa forma, nem eu sou. Eu sou de dois mundos. Um dos deuses, outro dos mortais. Eu ainda posso sentir o coração e as lições dos homens em minha alma. Eu compreendo. Eu sempre fui solitário no universo, até você e teu pai me abençoarem com vossas gentilezas. Meu amigo, você é um herói aqui. Você é um deles tanto quanto eu. Eu lidero os deuses. Apesar de eu ser o rei deles, eu sou um deus com o coração de um homem, separado e ainda mesmo como você. Um verdadeiro líder deve se colocar à parte daqueles que lidera, assim como um pai deve fazer com uma criança. Verdade. Eu me sinto mais como um pai do que como um rei para eles. Eu substituí meu próprio pai no trono de Asgard, mas eu não posso substituir a sabedoria dele. Eu devo buscar isso. Lidere-os, como eu faria. Lady Sif será tua conselheira. Eu não sei como escapei da queda de Alfheim, Volstagg. A fúria da batalha e a febre de meu ferimento me deixaram em uma ira incontrolável. Nós todos fomos levados a nossos limites, Lady Sif. Thor e Durok. Eu nunca pensei que ele poderia. E você? Nós pensamos que você estava perdida, destruída pelas hordas dele. Eu nem mesmo posso dizer o amaldiçoado nome dele. O que aconteceu com você, então? Eu fui encontrada por Brunhilde, Valquíria e defensora da Terra. Ela retornou de Midgard, atendendo aos chamados do destino. Quando me recuperei, ela me abençoou com a liderança das Valquírias. A visão delas tinha se tornado escurecida com as mortes. Elas precisavam de olhos novos para guiá-las.
E agora elas estão arrasadas. Apenas algumas poucas restaram com a espada encantada de Brunhilde, Dragonfang. Eu devo liderá-las, honrar a memória dela e de meu irmão Heimdall. Foi uma grande perda. A pira dela queimará com honra por muitos dias. Lady Sif, o fim dela e dos nossos outros irmãos podem marcar o nosso fim também. Meu senhor, o garoto foi encontrado entre os velhos e jovens. Ele lutou. Mesmo as crianças, seu povo é guerreiro. Ninguém de minha família está a salvo sob os meus cuidados, Bill. Eu tive um filho antes. Mande. Em um mundo que eu deixei para trás, eu tinha o poder de Odin. Mas, após meu retorno, descobri que ele me foi retirado. Por quê? Se apenas ele ainda fosse meu, isto tudo teria terminado tão rapidamente. Deve cada filho perder seu pai? Deve cada pai perder seu filho? Por que deve meu pai morrer e ainda assim surto viver? Esteja com Odin, garoto. Guerreiros de Odin, nós enfrentamos as forjas da morte tantas vezes e ainda sobrevivemos. Eu devo deixá-los por tempo, mas eu retornarei. Em minha ausência, meu irmão de armas e defensor de Asgard, Vil Raio Beta, ficará em meu lugar como rei de vocês. Ele é meu igual em batalha e foi abençoado por meu pai, assim como seu martelo. E ele é inquebrável. Ele guiará vocês, protegerá vocês. Se necessário, ele morrerá por vocês. Vocês obedecerão como se fosse a mim até o meu retorno. Salve o Rei Thor! Salve as honras! Salve Vil Raio Beta, nosso rei na ausência de Thor! Eu não sei que doença da alma finalmente se apossou de Loki, mas eu sei que enfrentar ele será o mesmo que enfrentar a mim mesmo. Não podemos depender da força apenas. Nestes tempos, devemos agir com sabedoria. Devo procurar a sabedoria de Odin, pois esta era a maior força de meu pai. Eu os deixo agora em corpo, mas meu espírito permanece aqui. Nossas terras em nosso sangue. Helostalf, onde todas as coisas são vistas, eu gostaria de poder ver a minha mãe e meus irmãos caídos. Se apenas eu pudesse buscar a grande sabedoria de Odin. Mas estas coisas estão além do poder de Helostalf. Se apenas o poder de Odin não tivesse sido arrancado de mim após meu retorno a Asgard, meu pai teria previsto isso. O que isto significaria? Se sim, devo lutar contra esse fim ou aceitá-lo? O que este ciclo significa? Maldito seja Loki, por que fizeste isso? Não foste criado pela mesma mãe? Não brincamos juntos sobre o mesmo sol? Frigga nos amou como se fôssemos os dois filhos dela. Como pôde fazeres uma coisa assim? Nós dois fomos adotados, aceito por mim e meu pai, Odin. E nossa mãe, Frigga, você era um de nós, e nós o amamos então. Este foi um glorioso tempo, quando éramos uma verdadeira família. Isto passou tão rapidamente. Logo eu estava na Terra, lutando ao lado dos poderosos heróis de Midgard. Eles também se tornaram meus irmãos. Mais dias que passaram muito rapidamente. Meu pai morreu. Como ele viveu? Foi uma morte de guerreiro, uma boa morte. Mãe, eu não estava lá por ela. Eu salvei mundos inteiros, mas eu não pude salvar minha própria mãe e irmãos. Eu vivi muitas vidas. Eu estive no futuro e retornei de novo. Eu portei o poder de Odin, mas eu não pude salvar Frigga ou proteger meu povo.
Malditos sejam meus olhos, maldito seja eu. Certamente meu pai viu este dia. Por que não me preparar para este destino? Devo abraçar nosso destino? Não. Devo lutar? Você deve buscar conhecimento. Você deve buscar um profundo conhecimento. Que fantasma é este? E como os há muitos perdidos corvos de meu pai, Hugh e Munin? Poderoso Thor, Deus do Trovão, tua vida mortal te colocas à parte dos deuses, assim como tua divindade te coloca à parte dos mortais. Abra teus olhos. Quem tu vês diante de ti? Pare de pensar, Deus do Trovão. Apenas diga quem eu sou. Alcance seu coração e descubra a verdade. O garoto morto. Homem de Ferro não pode detectar vida em você. Não era falha da tecnologia dele, mas eu vejo. Use teu coração, não teus olhos. Tu não és verdadeiramente o garoto. Tu és o poder de Odin, tomando a forma do garoto. Mas como? Por que me deixaste quando eu retornei a Asgard? Sim, tu busca a resposta por um profundo conhecimento. Tu busca conhecimento de um Deus. Tu provaste ser inexperiente com tais coisas, indigno por tuas ações. Em tuas mãos, meu poder foi usado para as curas, e ainda assim, tu não aprendeste nada com o uso dele. Tu não podes usar tal poder sem compreender ele. Veja o que isto causou no futuro que abandonaste. Para encontrar respostas, tu deves passar por o caminho de Todo-Poderoso para se tornar um Deus. Mas eu sou um Deus. Pelo melhor ou pior, eu lidero Asgard agora. Deuses de verdade não nascem, eles são feitos. Direito de nascença é um presente, não é recebido. Por isso eu deixei você. É acreditado pelos homens que teu pai criou o mundo com as próprias mãos. Ainda assim, este feito não foi o suficiente para torná-lo um verdadeiro Deus. Apenas através do conhecimento e sacrifício, alguém se torna enaltecido. Mas eu não quero isto. Não sou o Todo-Poderoso. Para responder tuas questões, tu deves se tornar mais do que Todo-Poderoso. Tu lutarás e aceitarás o que aconteceu, o teu destino, divindade. Eu não sei. Tu deves. Teu pai alcançou a divindade através de rituais, através de esforços, não de acontecimentos ou direitos de nascença. Alguém se torna um verdadeiro Deus. As raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Sim. As raízes e ramos dela conectam todos os mundos. Ela une o cosmos enquanto ele cresce. Lance teu olhar para baixo e veja ainda mais mortes, filho de Odin. Ratatosk! Desde o início dos tempos, Ratatosk leva a mensagem entre o dragão que se alimenta das raízes, das árvores e a águia que vive acima e se alimenta dos ramos e das folhas. Quanto mais furiosos estão um com o outro, mais eles comem, apressando mais ainda o fim dos mundos. Nós costumávamos ouvir histórias de Ratatosk quando eu era uma criança. Ele avisou Eitri das ambições de Loki de descobrir o molde de Mjolnir. Foi este aviso que colocou Eitri no caminho de sua própria morte. Não sejas cegos, filho de Odin. Esta é a forma de todas as coisas. Os deuses nasceram para morrer. Todas as coisas desse mundo levam à morte, pois é assim que a vida começa. Sim, como diz a lenda, no princípio da morte de Ymir veio a vida ao homem. Teu pai teve de destruir as próprias raízes para se tornar um deus. Para continuar além de seu começo, ele teve que destruir elas. E meu pai, para prosseguir em frente, ele mesmo teve de destruir a si mesmo? Sim, para buscar a verdadeira sabedoria, é dito que Odin veio aqui ao poço de Mimir. O poço está seco, Mimir está muito morto.
Eu não posso encontrar sabedoria nenhuma aqui. Assim como seu pai. O poço deu sabedoria a ele. Isso veio do ritual e do sacrifício que permitiram Odin a encontrar sabedoria dentro de si mesmo. Tu deves encontrar teu próprio ritual. Tu deves enfrentar o teu destino e aquele dos deuses. Devo arrancar meu olho fora como fez Odin? Apenas tu podes saber o que deve ser feito. Está feito! Tolo, eu sou um tolo! O poço ainda está seco e eu sacrifiquei um olho a ele. Tu não sacrificaste nada. Nada? Eu arranquei um olho! Meu olho! Um olho não é nada. Odin já fez esse sacrifício. Tu não podes galgar o pátio já percorrido. Repetir o feito de teu pai é um gesto vazio. Vazio! Tu sabes o que deve fazer. Eu devo galgar o caminho ainda não percorrido. Este feito tomou toda a minha vontade e eu estou cego. Eu não sou nada. Tu nem mesmo imaginas que fim te aguarda. Beba bastante das águas do poço de Mimir. Recupere a porção de sabedoria com teus olhos fechados para a eternidade. Beija agora com todo o teu ser. Agora, tu te aventuras nos mistérios. Veja agora a sabedoria do passado, aberta pela clareza do poço de Mimir. É dito que no início de todas as coisas, Ymir, o gigante cósmico, foi o primeiro ser. A lenda diz que Odin e seus irmãos fizeram o mundo da carne de Ymir. E com sussurros, ele criou o primeiro homem. O despertar dos deuses dourados. Crescer com Loki e Balder. Encontrar o martelo. Os Vingadores. Ragnarok. Pai morrendo com Surtur. Pai morrendo de novo. A morte de Balder. Ragnarok. Ragnarok. Eu posso ver o velho sonho. Agora eu sei. Agora eu lembro. Isto aconteceu várias vezes antes. Meu pai morreu várias vezes. O crepúsculo dos deuses está sumindo de novo e de novo. Nós perdemos para o Ragnarok vezes e vezes sem fim. E ele vem de várias formas. Mais uma vez, eu estou sobre as sombras dele. Ragnarok é um ciclo. Um ciclo. Eu lembro agora. Todos os fins, cada um diferente. E alguns falsos, mas sempre vem. É um ciclo interminável. Por quê? Para este conhecimento, tu deves buscar o futuro. Tu deves buscar a mágica das runas. Eu estou cego! Cego! Como posso ler runas sem meus olhos? Como pude necessitar tanto para uma coisa tão pequena? Tu és filho de teu pai. Eis o motivo. O que são teus olhos comparados à tua vida? Para completar a tua tarefa, Deus do Trovão, tu deves desfazer de tua própria vida. Tu deves renascer. Nascimento requer o sacrifício da vida, seja ela uma planta cultivada ou o sangue do útero de uma mãe. Tu deves deixar de existir. Tu deves ser refeito. Leve esses corvos, eles serão teus olhos. Com eles, tu terás visão além da visão. Sim, eu posso ver agora, mas eu vejo demais. A morte de meu povo, de Heimdall, a Mora, a Encantor e meus irmãos, meu povo. Munin é a memória e Hugin é o pensamento de todos os mundos. Você agora vê tudo o que eles viram e se lembram. Eu vejo a tristeza que havia no coração de meu pai, partido por saber de nosso destino. Seu pensamento final foi recheado com amor,
por suas crianças e por seu povo, mesmo Loki. Ele viu suas crianças morrerem, todos os sacrifícios de homens e deuses. O ciclo diminui esses feitos, esses sacrifícios. Tu precisas do conhecimento além disso. Tu precisas do conhecimento além do conhecimento. Tu precisa da mágica das runas. Tu deves dar os passos finais de teu pai, ir além deles. Aqui foi onde teu pai enforcou a si mesmo por 9 dias e noites, até que ele estava no limite da morte, um sacrifício dele mesmo, para ele mesmo. Ele reuniu o conhecimento das runas. Tu deve ir além desse limite e entrar no próprio reino da morte. Se tu falhares, não existe volta para ti. Eu me pergunto como amanhã poderia seguir o dia de hoje. Como o pai dele antes dele, Thor se enforca nas árvores procurando o conhecimento oculto. O conhecimento das runas, a chamada mágica dos nórdicos, poderia adivinhar o futuro e lançar feitiços no presente. Thor pende como o pai dele antes dele, deixando-os mais próximos em espírito e compreensão do que antes. Como homem em seu nascimento, apenas agora ele pode compreender totalmente a união entre pai e filho, ou um rei e seu povo. A mágica das runas e a sabedoria do poço de Mimir dão a Thor o poder de conhecer o passado, controlar o presente e guiar o futuro. Agora Thor pode ver através da veia do tempo, além do conhecimento dos deuses. Como Donald Blake, Thor aprendeu a ciência dos homens. Ele vê todas as coisas, animais e minerais. Ele vê além da estrutura quântica, além da arquitetura cósmica, e dentro do nada de Gungingap. Ele vê as relações entre homens e deuses, criança e pai, criador e destruidor. Apenas depois da destruição pode haver ressurreição. Agora ele sabe o que deve fazer. E ele se recusa. Não! Não, eu não posso! As runas mostraram a ele o futuro de todas as coisas, de cada homem, fera, cada folha de cada árvore. Ele vê cada um dos feitos vistos e não vistos, cada batalha perdida e ganha. Ele agora sabe que Odin enviou a Terra como mortal. Ele é semente do grande plano de seu pai para trazer um fim ao ciclo. Ele vê o fim de todas as coisas e a parte que ele cabe nisto. Não! Eu me recuso! E então, tu morres. A morte vem para todos nós e nos dá asas. Hel, terra dos doentes, fracos e condenados. Meu pai, venha até mim. Ele não é para ti. Teus dias se foram, Hela. Nós partiremos agora. Viajaremos para longe desse lugar dos mortos, acima dos vales onde os espíritos voam. Pai, onde? Nós testemunhamos teus feitos, Thor, Senhor de Asgard, Rei dos deuses, que caminhou para além da morte. Tu és digno de nossa atenção. Nós oferecemos nossas bênçãos a ti. Aqueles que sentam acima nas sombras, vocês são um grande mistério que nunca foi explicado e raramente foi sussurrado. Agora eu conheço vocês. Eu vejo através de vocês. Eu agora tenho uma visão além da visão. As sombras que lançam não mais nublam meus olhos. Grandes deuses ancestrais.
Tu sabes que nós somos como alegas. O que tu farás com este conhecimento? Tu não podes compreender o que tu não tens contexto. E estamos além de ti. Tu és para nós nada mais que um brinquedo para uma criança. Crianças, é isso que vocês são. Vocês se sentam e assistem. Vocês riem e sorriem para nossas vidas e mortes. Vocês se alimentam de nós. Eu conheço vocês. E nós conhecemos a ti. Conhecemos teu destino. Não és uma ameaça a nós. Vocês viram minha espécie viver um ciclo interminável, mas aquelas eras terminam. Eu me tornei uma coisa que vocês jamais sonharam ser possível. Nós sabemos tudo sobre o passado, presente e futuro. Não! Desta vez é diferente. Meu pai viu uma forma de esconder suas manipulações. Vocês viram a força e coragem dos deuses, mas não viram dos homens mortais. Eu vivi como um deles. Os modos deles fluem através de mim. Mesmo? Isso poderia ser interessante. Eu já me cansei de vocês. Adeus! Hilostalf, eu retornei. Meu irmão esteve aqui. Ele devorou a carne deles e quebrou os ossos para que não pudessem se regenerar. Como se sente? Calmo. Ao contrário de Truthbringer e Truthmasher, eu estou recuperado. E tua visita a Odin? Foi bom ser apoiado por meu pai de novo. E agora, através de meu sacrifício e meu conhecimento, eu estou unido à força de Odin mais uma vez. E agora, no renascimento do Deus do Trovão, como tu lidarás com o destino à tua frente? Eu cuspirei no rosto daqueles que sentam acima, aqueles que zombam de nós e se alimentam de nós como se não fossemos deuses. Valhalla foi reconstruída. A imagem de Loki. O tolo pensa que ele é o senhor dos deuses. Meu povo ainda aguarda em Valheim. Eles esperam pela batalha final. Eles não se conterão. Mas, se isto é um ciclo, como eles podem ter uma última batalha? Por muito eu estive controlando teus inimigos através de doces palavras ou feitiços afiados, revivendo eles do esquecimento de mundos longínquos. Tu encontraste forças ocultas para derrubar Durok sem teu martelo. Podes repetir este feito com Mangog? Eu vejo tuas mágicas falharem com ti, Mangog. Tal é o preço a pagar por causa de Loki. O poder dele certamente cresceu. Bem, eu conheço um feitiço para pegar uma bruxa e transformar ela em vento. E eu sei um feitiço para engarrafar este ser e esvaziar esta garrafa também. Fique em paz, fera. Irmão, Loki, mostre-se. Temos que resolver nossas diferenças agora. De que feitiços, meu fortemente armado irmão fala? Que feitiços são estes que nem mesmo eu conheço? Eu que trouxe Surtur do além. Eu que comandei tais forças como Durok e absorver as mágicas de Mangog. Eu que derrubei as muralhas de Asgard e reconstruí-as. Que feitiços são estes? Você sabe o que eles são? Runas. Onde tu aprendestes a mágica das runas? Estou chocado, Deus do Trovão. Chocado e orgulhoso. Estarás aprendendo a ler em seguida?
Eu sei agora seus segredos e tenho pena por eles. Pena do poder que agora compele você. Ninguém pode permanecer morto. Então aqui estás tu, de volta do além, novamente. Bem, irmão, eu cresci desde então. Cresci com minha própria Yggdrasil. Eu sou Asgard agora. Bem, e agora? Vamos, perguntes por que eu fiz tais coisas. Vamos, Deus do Trovão. Sem perguntas, Loki. Eu conheço os abismos negros de tua própria mente. Eu sei de coisas que nem mesmo você sabe. Eu sei como sua dor controla você. Odin vai a Jotunheim, terra dos gigantes, seu povo, e ele mata seu pai com Mjolnir. Depois ele adota você, sem obrigação. Seu ódio por nosso pai foi passado a mim no dia que eu recebi o Mjolnir. Ah, meu. Mas, por favor, tu vieste aqui para destruir o que eu reconstruí. Eu não desejo destruir Asgard, mas governar ela, unificá-la. Quando eu destruir aqueles em Vanaheim, meu reino estará completo e as coisas se acertarão. Tu não podes contra mim. Eu posso e ficarei contra você e seu exército. Meu exército? Ah, tu pensas que conhece meu exército, sim? Tu não tens ideia. Tu vai tornar isto difícil, não é? Impossível. Como? A mágica das runas. A força de Odin. Apenas depois que você perde tudo, você pode fazer alguma coisa. Por quê? Eu reconstruí o nosso lar de nosso pai. Asgard, Valhalla é minha. Eu nunca quis destruída. Eu vi o que poderia ter sido minha. Por quê? Eu percorri o mesmo caminho que Odin. Eu destruí a mim mesmo e renasci. Eu conheço o impensável. Eu vejo o invisível. Eu sei como e por que você cometeu esses terríveis feitos. E isto não interessa. O que acontece em seguida é tudo o que importa. E o que seria? Você deve ser punido. Você tomou a vida de muitos bravos homens. Então, sua punição será se tornar menos do que um homem. Não, por favor, não! Não! O que fizeste com meu corpo? Eu preciso de meu corpo! Não mais, irmão. Você ficará comigo. Devemos caminhar juntos até o fim. Interessante. Mesmo eu não posso mais ver o que está em teu coração, Deus do Trovão. O presente de teu pai da humanidade, aquelas lições que tu aprendeu com Blake, protegem teus pensamentos do poder de Odin. Acho que estou emocionado. O ciclo de morte e renovação deu vida àqueles que sentam nas sombras. Eles sugaram a vida de nós. Eles que viveram vezes e vezes novamente. Eles tornaram nossas existências vazias. Cada sacrifício e cada feito menos significante, enquanto eles eram repetidos em um ciclo interminável. Exatamente como o meu sacrifício de um olho foi insignificante e eu não pude sobrepassar pelo crepúsculo da morte como tinha feito antes. Eu tinha de morrer e ir ao reino da morte em pessoa. O ciclo deve terminar.
E eu devo terminá-lo. Sim, estou emocionado. Do que estás falando? Está louco? Como pode haver uma batalha final se estamos destinados a lutar de novo e de novo? Quantas vezes deve morrer Odin? Não existe honra em falsas mortes. Honra? O que aprendeste vivendo entre os mortais não é isso. Não existe honra na morte, apenas em viver. Eu quero viver. Você não aprendeu nada, irmão. Ele está certo, Loki. Não pode haver glória na batalha final nesse ciclo. Ele sempre devora a ti. Quem és tu? Uma testemunha. Se tudo correr bem, ele pode ser tudo o que restará depois do fim. Apenas morte pode nos salvar agora. E eu a trarei. Ragnarok acontecerá por minha mão. Asgard é uma terra vasta, uma terra ancestral de montanhas, vales e mar. Terra de fogo e gelo, terra do sol, da meia-noite. Terra de deuses, terra de gigantes. Eu tinha pensado que os ancestrais das raças seriam nobres. Eu prometi a Surtur esta terra após ele ver a Ilha do Além, em troca da habilidade da forja dele. Agora ele distribui martelos para limpar a terra dos gigantes. Olhe para eles, dê um pouco de poder a eles e ficam loucos. Me lembra de mais alguém que eu conheço, irmão? Fogo e gelo colidem, irmão contra irmão, pai contra filho. Realmente este é o fim. Droga! Este é um excelente martelo, mas você apenas pode saber que é realmente digno quando você já sentiu o mesmo. Talvez não devesse ter feito isso. Thor, Deus do trovão e filho de meu inimigo, veio me enfrentar. Assim que eu completar este martelo final, eu selarei teu destino. Tu sentirás o poder de Surtur. Tu cairás diante de mim, como teu pai fez. Este martelo está selado à tua carne agora, demônio de fogo. Leve a morte com ele. Vá, destrua. Eu vejo que Loki encontrou um fim digno dele. Eu devo a ele minha nova vida, mas ele não conhece a honra como tu. Quanto a mim, Deus do Trovão, agora que eu retornei do esquecimento, que batalha devemos nos engajar? Devemos destruir o mundo enquanto batalhamos? Ou devemos esmagar as estrelas? Não haverá batalha, gigante de fogo. Apenas restituição. O quê? Sem batalha? Ele matou Odin? Tu és mais fraco do que eu imaginei ser possível. Ele matou nosso pai e tu não queres vingança? Não fales, seu tolo. Foi você quem libertou ele e fez um acordo com ele. Eu jogaria você em um vulcão se eu não imaginasse que sua alma fria congelaria totalmente ele. Reconstrua meu martelo, Surtur. Torne Mjolnir íntegro novamente. Isto é tudo que peço. O quê?
Tu poderias fazer isso tu mesmo, Thor. Por que vir até aqui? É apenas justo. Ele que destruiu meu pai, ele que é o maior inimigo dos deuses, vai restaurar nossa maior arma, usando o molde que existiu ao final dos tempos e o início desta jornada. Muito bom. Tu tens a sabedoria de Odin. Se eu restaurar Mjolnir, tu não me acertarias com ele? Não. Como eu poderia se ele estaria em suas mãos? Você tem minha palavra como senhor de Asgard, de que eu mesmo abrirei uma trilha para você até o Valhalla e Vanaheim, na qual você pode arrasar tudo. O quê? O que está fazendo? Eu sou o maligno Thor, e mesmo eu queria apenas controlar o nosso mundo, não destruir ele. Pelo amor de nosso pai, não faça isto. Surto irá arrasar com tudo, não restará nada. Nada resta além de uma gloriosa batalha final. Um embate final que não se diminuirá como repetição, que deve durar como feito final na história de todas as coisas. Realmente, tu aprendeste o significado de teu destino. A palavra do Senhor de Asgard é lei. Eu terei o meu dia. Para o Senhor de Asgard, minha melhor forja. Uma vez meu desgosto, é agora minha maior fonte de orgulho. Mesmo que isso me derrote, seria um prazer ser levado à morte com ele. Este não será teu destino. Mjolnir não será tua morte. Você não receberá tamanha honra. Lidere seus exércitos até as minhas terras e dê a eles um dia final que estremecerá céus e inferno. Marchem para a morte. Marchem para a destruição. Marchem para a queda dos deuses. Marchem para o Ragnarok. A batalha, guerreiros! Quebrem os escudos deles, despedacem as espadas deles, como se fosse nosso dia final! Por Balder! Por Heimdall! Por Odin! Por Asgard! Por Thor! Esvaziem suas almas em suas armas, homens! Que suas espadas cantem, seus machados gritem! Bill Raio Beta, meu amigo e irmão juramentado. Thor, o que está acontecendo? Este é o fim de meu povo. Eu não posso permitir que morra conosco, apesar de seu juramento. Não, deixe-me lutar, deixe-me ficar. Volte para seu povo, Bill. Sem você e meus amigos da Terra, não haverá ninguém para se lembrar de nós. Ninguém para contar as histórias de nossos feitos. Mas... vá com meu amor e minha bênção. Vá agora e honre a nós com minha memória. Sim, eu não gosto disso, mas eu compreendo. Veja, irmão, veja o que fizeste a Asgard, a nosso lar. Nosso pai devia ter preferido a mim, não você. Eu nunca teria deixado isso acontecer. Maldito seja você, irmão. Veja. Fenrir. Ele cumpriu seu destino. Ele engole tudo o que resta.
Mas o ciclo recomeçará novamente. Todo o seu esforço foi por nada, e aqueles que sentam acima das sombras riem de teus esforços. Não, eu tenho uma última tarefa. E esta é minha tarefa final. Não faça isso, irmão. Eu estou implorando a ti. Agora eu entendo. Esse é mesmo um ato de vida. Para a vida ser completa e real, deve haver um fim. Thor, filho de Odin, filho de Gaia, filho de Frigga, filho de Asgard, filho da Terra, tu não tens poder aqui. Nós sabíamos desse dia desde o início, e a ele não será permitido acontecer. Tu não podes destruir o tecido já costurado. Ver, tolo. Tu não podes desafiar o destino. Isto é verdade. Eu não posso desafiar o que já foi escrito. Eu não tenho poder para isto. Então tu fracassaste. Outro ciclo passará, uma nova Asgard começará. Um mundo que será uma pálida imitação do mundo que substitui. Veja, irmão. Esta tapeçaria escreve todo o tempo, todo o destino. Quanto mais alto for, mais volta no tempo. Isto é o que o destino tão orgulhosamente reserva para nós. Mas veja aqui atrás da tapeçaria. Uma simples linha de tecido leva de volta ao novelo. Ela se conecta ao início. Esse novelo não é uma simples linha, mas um círculo. Não é justo. Eles deram esse poder a nós. Não leve embora. Não faça isto, Thor. Por favor, pelo amor de todas as coisas. Sim, tu viste mesmo uma forma. Esperas, Thor. Nós vimos teus feitos. Tu ganhaste nosso respeito e nossa honra. Nós testemunhamos não apenas tua força, como tua sabedoria. Tu vistes nosso jogo e nos desafiou nele. Tu ganhastes de nós, e por isso estamos em débito. Nós oferecemos a ti, que a mais ninguém foi oferecido. Venha, junte-se conosco, sente-se conosco e seja um deus dos deuses. Vocês estão atrasados. Seu respeito significa pouco para mim ou para os camaradas caídos. Vocês, deuses dos deuses, como crianças, após serem pegos e enfrentando punição, vocês oferecem suas desculpas tardiamente. Eu venho como o destino de vocês. Agora vocês devem enfrentar as consequências de seus feitos. A virtude dos heróis que vocês plantaram entre nós está completamente realizada. Com esse ato final de sacrifício, esse ato final de batalha, este ato final de ritual cósmico. Não! Aqueles que se sentam acima nas sombras eram seres celestiais que viviam das grandiosas energias geradas pela vida dos deuses nórdicos. Em cada ciclo, eles se alimentavam. Cada Ragnarok lhes dava sustentação, lhes dava vida. Tu destruístes eles e retornaste a honra a teu povo. Esta é a forma de todas as coisas da vida. Para sobreviver, nós devemos destruir ou consumir outras vidas, já que uma formiga comendo uma folha
ou seres celestiais absorvendo a força vital de outros. Isto é uma verdade irrefutável. Vida consome vida. Tu realmente libertaste teu povo, Deus do Trovão. Tu possuías algo que aqueles que se sentam acima das sombras não podiam compreender, e então eles não puderam prever. Teu conhecimento da humanidade, um presente de teu Pai, escondendo tuas verdadeiras intenções daqueles deuses sombrios. Eles não puderam ver que tu não entrarias cegamente na batalha do Ragnarok sem buscar outra forma, e então revelar o intento delas. Tua singular experiência, tanto como Deus quanto o homem, o deixou à parte, estudeu a você uma compreensão humana do destino, da autodeterminação, do autossacrifício. Este conhecimento, combinado com os grandiosos heroísmos dos deuses, salvou a ti. À frente de ameaças imensas, o homem sempre lutará, nunca desistirá ou se renderá. Onde os deuses asgardianos abraçam a morte singular e inevitável, os deuses sombrios prenderam eles em um ciclo interminável. Tua experiência humana procurou outro caminho, não um caminho de batalha, mas um caminho de conhecimento. Finalmente, os grandes deuses nórdicos tiveram a batalha final deles. Eles finalmente viveram o fim dos tempos. Tudo o que resta de teu povo são as memórias deles. E agora, Deus do Trovão? Isto eu não sei. Apesar de toda minha recém-descoberta sabedoria, agora que eu realmente me lembro de cada momento de meus milhares de anos de vida, eu não sei. Eu me entristeço pela perda de meu povo, e ainda assim me orgulho do glorioso fim deles. Mas eu devo ficar só agora, pois mesmo enquanto falo, eu sinto que você está desaparecendo de mim também. E enquanto eu olho para a eternidade, eu não vejo nada. Se apenas eu tivesse uma estrela para me guiar, ou um pássaro para me mostrar um sinal, pelo menos, eu creio, eu descansarei. Eu permanecerei quieto em silêncio, limparei minha mente de pensamentos. Eu devo fechar meus olhos e respirar fundo no descanso dos deuses. Pelo menos, por enquanto.